do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, há momentos na nossa vida que é proporcionado no nosso coração grande alegria em algumas situações. Mas tem uma que se destaca muito, é esse momento aqui. Quando nós nos encontramos e congregamos juntos, com o único objetivo de glorificar e bendizer o nome do Senhor. Todos nós estamos aqui com esse objetivo, com o coração grato e contrito, louvado seja Deus. Nós vamos fechar os olhos. Os irmãos que puderem estar de pé, abra o seu coração. O Senhor está aqui, pronto para nos abençoar, pronto para falar o nosso coração. Oramos a Ti, Senhor. Debaixo do sangue de Jesus está nossas vidas. Olha para nós, Senhor, com um olhar de misericórdia. Nos aceita diante de Ti, Senhor. Aquele dia na cruz, o véu se rasgou. Nós estamos entrando com ousadia, Senhor, na Tua presença, no Santo dos Santos. Oramos com essa gratidão nos nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos, podem sentar. Mesmo sendo assim, Glória a Jesus. pobre pecador, Deus me ama. Glória a Deus. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aleluia, Senhor. Se sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou Seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o Seu amor é tão
já entramos nos átrios do Senhor. Glorifique o Senhor. Dê lugar ao Senhor no seu coração. Dê liberdade para o Espírito Santo agir. Esse culto é seu. Entra no culto. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Ah, Jesus, que alegria, irmãos. Graças a Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso mesmo que todos nós estamos alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Nos olhos da fé, olha para o Senhor, Aleluia. que colocou essa alegria verdadeira no nosso coração. A igreja do Senhor está aqui. Se eu for perguntar quem está passando por prova, irmãos, existe um povo que no meio das provas consegue agradecer, consegue glorificar. Esse povo é o povo de Deus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuir, o que importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Meus dias
a paz do Senhor Jesus? Amém? Convido aqueles que puderem estar de pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15. Mateus, capítulo 15, o verso é a partir do 21. Mateus, capítulo 15, verso 21. Amém? Está projetado aqui. Miguel é ligeiro. Glória a Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Então Jesus respondeu e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Nós adoramos, Senhor, o teu nome. Adoramos, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus na nossa vida. Não há outro, Senhor. Não há ninguém, Senhor, que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu, ó Deus, para dar glórias a Ti, Senhor, para render louvores ao Teu nome. Somos gratos, ó Deus, estamos felizes, ó Deus, por fazer parte, Senhor, e podemos ser chamado Seu Filho. Nós adoramos o Teu nome, Senhor, e pedimos, continua conosco, ó Deus. Fala conosco, Senhor, através da mesma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Meus irmãos, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu daria perseverança. Perseverança. E quando eu olho para a igreja que o Senhor constituiu neste lugar, eu vejo que não tem faltado isso. Louvado seja o nome do Senhor. É um povo que entendeu, é um povo que sabe o que quer. Meus irmãos, nós sabemos que há um alvo a ser alcançado. E esse alvo, ele tem nome e sobrenome. Eternidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é uma alegria muito grande podermos a cada dia nos reunir nesse lugar para nos alegrarmos com os louvores, com a presença do Senhor, com tudo que o Senhor tem realizado e vai realizar essa noite. Você pode ter certeza que o Senhor, aonde o Senhor passa, algo acontece. Essa noite não vai ser diferente, porque o Senhor está neste lugar. Nós não temos dúvida disso. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos a obra do Pai, nós vemos que tudo que Deus fez
não posso dizer tudo, mas podemos dizer quase tudo. Tudo é num processo. Tudo é num processo. Para nós entendermos um pouco, veja bem, Deus fez o mundo em 6 dias. Deus poderia fazer num dia? Sim. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Mas como eu disse, Deus, Ele trabalha no processo com as nossas vidas. Meus irmãos, o único homem que nasceu adulto foi Adão e Eva. Esses nasceram adultos, mas nós, houve um processo. O Senhor nos fez bebês, né? Criança, intermediário, adolescente, jovem, adulto. Há um processo. Deus também, o fruto de uma pequena semente, uma árvore, as folhas, as flores e o fruto. Irmãos, os irmãos estão conseguindo entender o que, quando eu falo em perseverança, porque tudo isso, quando nós entramos no texto dessa mulher, o texto fala que essa mulher, ela vai até Jesus, porque ela tinha um problema, e o problema que ela tinha, na verdade, não era nem para ela, era para a filha dela. E ela vai gritando até Jesus, porque a filha dela, meus irmãos, eu queria fazer um parênteses aqui. Essa filha dela, ela sofria de um problema. Ela era endemoniada. E nós temos que entender, irmãos, que o que é espiritual, nós só conseguimos ser curado espiritualmente. O que é natural, nós vamos no médico, né? Nós buscamos os nossos recursos. A palavra não fala, mas eu acredito que essa mulher, ela deve ter procurado os recursos. Mas nós entendemos que ela ouviu falar de Jesus, ela sabia do que Jesus era capaz. Então, meus irmãos, há muitas pessoas hoje aí sofrendo, porque quer tratar algo espiritual com aquilo que não é espiritual. Então, meus irmãos, essa mulher, o texto diz que ela vai gritando atrás de Jesus. E o versículo 23 diz assim, ó, mas ele não respondeu uma palavra. Difícil, né, irmãos? Mas, irmãos, existe uma prova que se chama silêncio de Deus. Meus irmãos, o silêncio de Deus, ele não é para trazer para nós um castigo, não é para trazer para nós uma dificuldade, mas o silêncio de Deus é porque Deus quer nos provar. A palavra fala que Deus prova todo filho que ama. E as provas de Deus, irmãos, ela pode ser até dolorosa. Humanamente falando, carnalmente falando. Mas nós sabemos que ela tem fim. E que é para um propósito maior. É com um propósito maior. Mas é fácil, irmãos. Irmãos, eu posso dizer para vocês, eu já passei por essa prova. Talvez alguém aqui já passou, ou alguns podem estar passando, porque nós sabemos que nós não estamos isentos disso. Meus irmãos, mas a palavra fala que essa mulher, ela vai gritando.
mesmo Jesus não respondendo uma palavra, ela vai gritando. Aí nós podemos dizer, né? Quando eu comecei esse culto, perseverança, né? É a perseverança. É o foco. É entender que o que você busca vai ter resultado. Irmãos, e nós podemos dizer, olha, às vezes você vai subir aqui, clamando ao Senhor, por uma necessidade que você está passando, há dias, semana, mês, e você vai chegar aqui, e o Senhor não vai falar nada. O Senhor não vai responder para você nesse dia. Mas nós entendemos que os planos de Deus são perfeitos. Aí você vai dizer, irmãos, mas eu estou orando. Eu estou fazendo madrugada, irmãos. Eu estou jejuando, eu estou buscando os recursos que a palavra, que o Senhor deixou. E o Senhor não fala nada, Senhor. Meus irmãos, humanamente falando, não é fácil. Não é fácil. Mas louvado seja o nome do Senhor. Que essa igreja, ela entendeu que os planos de Deus são perfeitos. São perfeitos. Ele não respondeu uma palavra, mas ela continuou gritando. Meus irmãos, e há um momento ali, do texto que nós lemos, que até os discípulos se incomodaram com a insistência daquela mulher. Mas só quem passa é que sabe, né, irmãos? É só quem está vivendo esse processo, essa necessidade, é que sabe o quanto é desesperador. Mas a palavra fala que o Senhor, ele fala, né? Aí ele responde aos discípulos. Ele disse, ó, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Mas a mulher logo em seguida ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas da sua mesa, senhores. Então respondeu Jesus e disse, mulher, grande é a tua fé. Meus irmãos, chama a atenção o versículo 25, que é o momento que essa mulher, ela vai gritando, mesmo sem ouvir a palavra, sem ouvir nada. Mas o versículo 25 diz assim, ó, então chegou ela e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Mas só que essa mulher entendeu que Jesus tinha a solução para a vida dela. É por isso esse clamor, é por isso esse desespero dela, porque a filha dela estava sofrendo com o espírito. Meus irmãos, mas o Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Jesus não estava dizendo para ela aqui que ela não tinha parte com ele, não. Não era isso. Que ele não ligava para ela, que ela... Não, Jesus simplesmente estava dizendo que não era o momento dela. E muitas vezes, isso responde a nossa pergunta. Há momento que nós vamos entrar aqui, querendo tanto ouvir algo do Senhor, mas o Senhor vai falar assim, não é o momento, minha filha. Não é o momento, meu filho. Meus irmãos, mas o não de Deus, ele não é um castigo, como eu disse. O não de Deus é para nos trazer mais perto. O não de Deus é porque se você estava orando, jejuando, madrugando, agora você vai jejuar mais, você vai orar mais, você vai mais aos pés do Senhor, porque aqui tem um povo que entendeu quem é o nosso Deus. Aquela mulher não conhecia muito Jesus, mas ela entendeu isso.
nesse diálogo aqui com Jesus, ela entendeu isso. Meus irmãos, o que Deus tem para nós, ninguém tira. O amor do Senhor pela minha vida, pela sua vida, é algo que nós não conseguimos entender. E o texto diz assim: Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. Olha que maravilha, irmãos. Uma mulher que clamava por um socorro, pedindo a atenção do Senhor, pedindo a ajuda do Senhor, e o Senhor responde para ela que vai ser feito como ela deseja. Meus irmãos, o que Deus tem para nós é algo maravilhoso. O Senhor, Ele só quer de nós que nós entendemos uma coisa: Ele está no controle de tudo. Ele vê tudo, não passa nada despercebido do Senhor. Tudo está no controle do nosso Deus. Se você está passando, irmãos, por esse silêncio de Deus, eu tenho uma notícia para você. Continua aos pés do Senhor. Continua aos pés do Senhor, porque o Senhor tem a resposta e tem algo ainda maior para a sua vida. Eu queria, Miguel, dá para colocar aí, para nós encerrarmos, irmão, dá para colocar Filipenses 3,14? Glória a Deus. Irmãos, podemos ler junto esse texto? Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, que texto maravilhoso. Que ensino há para nós de lermos um texto desse. Meus irmãos, há um alvo. Há um alvo para essa igreja aqui. Há um alvo. E nós sabemos que nós estamos perseverando. Nós estamos caminhando rumo a esse alvo. Mas nós não sabemos quando vamos chegar. Pelos sinais, pelo que a palavra nos fala, nós sabemos que não estamos muito longe, não. Mas nós precisamos, irmãos, perseverar. Nós precisamos estar focados. Não podemos olhar para trás. Não podemos olhar para os lados. Há um foco. Perseverança é estar focado. É entender que é o caminho certo. E Deus tem esse prêmio para nós. Deus tem esse prêmio para nós. E nós não temos dúvidas, irmãos. Nós vamos chegar a alcançar esse alvo. Glória a Deus. E esse culto, ele não vai terminar. Esse culto, ele vai continuar lá no céu. Glória Lá nós vamos louvar o Senhor. Lá nós vamos adorar o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu tentei me esconder de ti. Fui embora, abandonei minha casa. Mas de longe pude perceber. De braços abertos me esperava. Mesmo distante, não me esqueci. Quando precisei, estavas perto. Eu sou teu e tu és meu. Nada me toca.
estavas perto. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do teu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua presença. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do teu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Nada me separará de ti. Pra onde irei se o teu amor me cerca? Onde me esconderei de ti? Eu não me vejo sem tua presença. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do teu imenso amor, Senhor. Eu sou teu e tu és meu, nada me toma do seu imenso amor, Senhor. Aleluias. Feche seus olhos. Glória a Deus. Fala com Deus. Depois de uma mensagem dessa, não tem muito o que falar não, mas vou fazer duas perguntas para a gente refletir, né? Até onde você vai? Até onde você consegue? Vamos lembrar que aquela mulher estava com a sua filha doente. É uma mãe sofrendo. Não preciso falar nada, né? Você aguenta isso? Você consegue fazer isso e transformar isso em adoração? Ela enfrentou, meus amados, o desprezo dos discípulos que eram homens de Deus. E vou abrir um parênteses aqui, meus amados. Às vezes os homens de Deus não entendem a graça de Deus. Ela grita, ela levanta a mão. Ela fala o grego diferente do meu. Ela não serve. Manda ela calar. Olha isso. Eu não caminhei com todos aqui não, mas com alguns eu caminhei. Alguns mandaram nos calar. Nós não nos calamos. Não, nós ficamos, nós queremos uma bênção. Até onde você vai? Até onde você consegue ir? E Deus falou, até o silêncio de Deus. Deus falou para ela assim, olha, é dor de mãe, tá bom? Mas não é agora. Você não é prioridade. Grita. Ela gritava. Só me fez lembrar quando meu irmão estava internado. E ele estava numa UTI chamada UTI humanizada, assim. Tinha uma cama ali, né? Um quarto, era uma cama, era UTI. E o pastor Demir com alguns irmãos foram lá um dia orar por ele.
E alguns dias antes, assim, seguidos, né? Dois dias seguidos ali, teve grito, hein? Teve grito. Teve grito. Teve gente que gritou ali, de noite. Aí o pastor foi lá, ó, né? O UTI tem horário, né? Chegou no horário ruim, não dava, tá? Era troca de turno. Aí a chefe das enfermeiras falou pra mim assim: eu vou deixar ela entrar, mas com uma condição. Eu pensei, né? É 2 minutos, né? Ela vai me dar 1 minuto, mas não tem problema, o que você quiser. Pede pra ele orar por nós. E era troca de turno. A galera falou só, vai vir um pastor orar aqui pelo quarto, sei lá, o 23, sei lá. Ninguém foi embora e todo mundo chegou, não ia trabalhar. Ficou numa salinha minúscula. Entramos ali, oramos, o Senhor deu uma bênção àquele pessoal. Ficamos uns dias ali em paz ainda. Meus amados, até onde a gente aguenta? Transforma o teu grito, a tua dor em adoração. A outra pergunta é: até onde Deus vai? Denilson falou assim, era a Síria, né? No ministério de Jesus, quando criança foi para o Egito, mas no ministério de Jesus foi a primeira vez que ele saiu, primeira vez. Ele quebra a bolha da religião, eu sou só de Israel. Ele quebra a bolha da religião, ele vai falar com ela. Até onde esse Deus vai? Ele vai até o deserto de Samaria tratar com uma mulher divorciada. Até onde ele vai? Ele vai no cemitério gentílico salvar um jovem. Até onde ele vai? Ele vai na cruz salvar um pecador, um homem ladrão. Até onde ele vai? Ele está aqui hoje para abençoar a nossa vida, para cuidar de nós. Ele veio até aqui para cuidar de você. Ele ama a sua vida e você veio talvez no seu coração gritando, não aguento mais. O silêncio, né, que a gente tem que guardar as devidas proporções, né? Nós não podemos nos mostrar. Para Deus Ele quer ouvir o seu gemido, Ele quer ouvir a sua dor. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial. A melhor coisa que eu já fiz, coisas erradas andei fazendo, de pecador. Tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz, Toda a minha vida, por isso sou feliz. em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor
Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos. Amém. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meus irmãos, o Senhor disse assim: vai, porque esse é um vaso escolhido. Essa palavra que o Senhor deixou aqui para Ananias, que estava meio desconfiado, porque Deus estava escolhendo um homem que era um perseguidor da igreja, participou de atos terríveis. E a Bíblia diz que esse homem respirava a morte. Aí Deus falou assim: deixa ele comigo. Deixa ele comigo. Meus irmãos, esse homem virou uma referência. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Ele é um Deus que a sua palavra não volta vazia. Embora Ananias tenha desconfiado, mas Ananias obedeceu. E meus irmãos, estava nascendo um homem que marcaria gerações e que o seu nome não seria esquecido. O Senhor tem levantado homens com esse perfil. Embora a caminhada de Paulo era contrária, mas ele estava fazendo tudo na ignorância dele, como éramos nós, né? Cada um de nós estávamos fazendo na nossa ignorância, mas quando aprove a Deus determinar o dia em que os nossos ouvidos seriam destampados, destravados, a voz dele chegou até nós, e nós ouvimos essa voz, e estamos aqui servindo ao Senhor. Hoje mais um vaso esteve aqui, pregando a palavra. Estava perdido, jogaram no lixo, mas nós fomos lá e louvado seja o nome do Senhor. Mas tem mais vasos, né? Tem mais vasos. São vasos, irmãos, vasos que o Senhor escolheu. Ele disse assim, ó, o Senhor disse assim: vós sereis para mim particular tesouro. Então olha como a eternidade ela nos vê. Olha como a eternidade viu esses vasos que subiram aqui hoje.
os vasos que já subiram. Mas não é só homem, não. As irmãs, as crianças. Irmãos, vasos. Você é um vaso. Tinha alguns até que diziam assim, ó. Ei, vaso. Ei, vaso. Às vezes a gente não entende, né? Que é vaso mesmo. Sabe por que é um vaso que nós chegamos vazios? Era assim, né? Paulo estava vazio. Daquilo que era eterno, ele estava vazio, seco. Vaso seco, vazio. Eu era um vaso seco, vazio. Com todo respeito aqui aos irmãos, todos nós éramos vasos secos e vazios. Mas ele cumpriu o chamado, a promessa dele. Ele estabeleceu uma promessa, aquele vai me servir, aquele vai, aquela vai, aquele vai, aquele vai. E não tem jeito, irmãos. Nós não temos como escapar desse Deus glorioso. Ninguém podia convencer Paulo, ninguém. Não tinha nenhum ser humano na terra que podia convencer Paulo. Mas o Senhor falou assim, não tem aí embaixo, mas aqui em cima tem. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos chamar mais um vaso para estar aqui à frente, né? Nós vamos chamar o Reinaldo aqui com a sua família. Um vaso. Um vaso. Gracinda. Pode vir todos, Reinaldo? Pode? O Israel vai deixar o baixo um pouquinho para receber uma oração aqui, a Rebeca. Um vaso. Um vaso. Mais um vaso. Ó, nós não pertencemos a instituição nenhuma. Nós pertencemos à Igreja Viva do Senhor, que não tem placa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Reinaldo, não precisa ajoelhar, tá bom? Não precisa ajoelhar. Pode ficar de frente aqui vocês para receberem a imposição de mãos. Tá aqui, ó, uma família, vasos, que Deus vai usar da maneira que Ele quiser. A igreja vai estar de pé? Glória a Deus. Aleluias. O Reinaldo, ele está sendo apresentado aqui como um diácono, tá? Então, o que Deus fez na vida dele, foi Deus que fez. O que Deus fez na vida dessa família, foi Deus que fez. Israel está aqui, ó, como instrumentista. A Rebeca, na hora que quiser cantar, pode cantar também. A Gracinda, na hora que quiser vir aqui para cima, a Gracinda, pregar a palavra, pode vir também, né? Nós conversamos outro dia ali, ó, chamamos as irmãs e falamos assim para as irmãs: irmã, o que impede de uma irmã entregar uma palavra para nós aqui domingo à noite? Isso aqui, irmãos, não tem idolatria nenhuma sobre isso aqui, não. Aqui é vaso, né? É vaso. Nós falamos aqui de um homem, né, que era Paulo. Mas quantas mulheres, né, foram referências, estão aqui descritas na palavra de Deus, né? Vasos. Vasos para a glória do nome do Senhor. Vamos orar, vamos glorificar o Senhor. Por mais essa família que se congrega, que encontrou aqui neste lugar um espaço para continuar servindo. A obra que Deus começou, né? Ele é fiel para completar. Graça sobre graça recebi. Glória a Deus. E da plenitude renasci. Glória a Jesus. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou. Eu, um pobre pecador. Nós somos, irmãos, mas Ele nos remiu. Ele
nos resgatou. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Você pode dizer assim, logo eu, Senhor. Logo eu, Você pode dizer. finito e carnal. Glória a Deus. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, Glória a Deus. de graça recebi. Glória a Deus. O amor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Mesmo antes de você nascer, no mais profundo eu te conheci. Do alto então desci, em glória e esplendor, em carne eu me fiz, e numa cruz me ofereci. Conquistante foi vencer o fel na guerra onde o céu participou.